Vamos voltar a falar agora lá de Santa Catarina, e como a gente viu, teve neve por lá, geada em São Paulo e muito frio em todo o país. Até nós aqui no Distrito Federal, conhecido por ser um local muito quente, estamos passando um sufoco, porque hoje foi muito frio. E para a gente entender mais o que está causando esse fenômeno, eu vou conversar agora ao vivo com a meteorologista Ludmila Pockmann. Olá, Ludmila, seja muito bem-vinda, satisfação de receber aqui no Agronotícias. Conta pra gente o porquê de tanto frio em todo o Brasil. Olá a todos. É uma super massa de ar frio, né, que chegou à América do Sul no início dessa semana e atingiu até o Amazonas. Então, quando uma massa de ar frio consegue cruzar praticamente todo o continente brasileiro, nós chamamos esse fenômeno de friagem. E realmente, pessoal do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, todo mundo vai ter que tirar casaco guardado, porque as mínimas vão chegar até 5 graus. Em Minas Gerais, que não é comum, mínimas até de 5 graus, com vento e sensação térmica de 0. Certo, essa sensação térmica que você está falando aí, às vezes assusta muito a gente, né? É aquele chamado chill factor, né? Que você tem uma temperatura ali estável, mas tem o vento também e dá aquela sensação de estar mais gelado do que o normal. Isso vai acontecer junto com o frio também? Em quais regiões aí do país que podem ser mais afetadas com esses dois fenômenos? Sim, vai acontecer, porque nós temos uma circulação de ar que vai gerar ventos. Eu fiz hoje pela manhã a previsão para Minas Gerais, como eu comentei, e aí ventos em torno de 50 quilômetros por hora, ainda na madrugada dessa quarta para quinta-feira. E aí, vento, mais a umidade do ar com as temperaturas baixas, a gente tem um déficit de temperaturas no corpo que a gente sente de 5 a 6 graus menores do que as que são registradas pelos termômetros. E esse frio deve durar até o final de semana. Em muitas regiões, após a entrada da massa de ar frio, chove e após a chuva, a gente sente também um pouquinho essas temperaturas um pouco mais baixas. E a circulação ciclônica que se encaminhou agora, saiu do Rio Grande do Sul, a tempestade Iaquecã, já está, em Santa Catarina, na faixa costeira, deve se encaminhar nos próximos dias para o litoral paulista e carioca. Pois é, agora eu gostaria que você falasse para a gente também, Ludmila, quais são as temperaturas mínimas que devem ser alcançadas. A gente está falando aí de algumas regiões, principalmente aqui mais próximo da gente, né? Vou falar aqui mais de perto do Distrito Federal, aqui em Rio Verde, Jataí, essas cidades mais próximas aqui do Distrito Federal, do centro-norte ali goiano, elas estão chegando aí a quase 4 graus. De fato, isso pode acontecer mesmo e onde vai ter temperaturas mais baixas aí do que isso? Sim, pode sim. Nessa próxima madrugada, na quinta-feira e na manhã de sexta-feira, mínimas em torno de 5 graus em todos esses estados, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, e durante o dia aquece um pouco. As temperaturas máximas chegam em torno de 20 graus, mas na madrugada elas voltam a cair e a gente tem então essa previsão até amanhã de sexta-feira de mínimas em torno de 5 a 7 graus nesses estados no centro do Brasil. Mas muita temperatura baixa, né? Você falava, e eu que gosto, particularmente gosto muito do frio, mas só de você falar a gente vai sentindo aqui aquela diferença, né? Ainda mais, eu estava vendo aqui agora há pouco, ventando bastante, às vezes dão umas rajadas de vento um pouco diferentes, eu acho que isso até faz parte também desse período que nós estamos vivendo. Agora eu gostaria que você explicasse para a gente também qual que é a diferença entre a temperatura mínima e a sensação térmica, porque existe uma diferença, principalmente quando a gente sente isso, né? Qual que é essa diferença aí no ponto mais técnico de vocês meteorologistas? Sim, esse cálculo ele é feito utilizando o valor mínimo de temperatura observado no termômetro, vezes a umidade relativa do ar e a velocidade do vento em metros por segundo. Com essa umidade, essa quantidade de vapor d'água na atmosfera, junto com a velocidade do vento, causa então essa sensação térmica bem menor do que a menor temperatura registrada. E aí a gente tem que ver, no local que está sendo registrado, é feito esse cálculo. Hoje em dia na internet, se a gente colocar lá nos navegadores calculadora térmica ou calculadora de sensação térmica, a gente pode fazer esse cálculo com os dados da estação meteorológica mais próxima da nossa região.
E aí coloca lá, a mínima foi de 7, a umidade do ar está em 70%, 80%, 90%, ou se está chovendo, ela está totalmente saturada, 100%, e a velocidade do vento que está sendo observada. E aí a gente tem a sensação térmica. E nos aplicativos, hoje em dia, também de previsão do tempo, alguns já mostram, né, esse cálculo para quem tiver interesse de observar. Ô Ludmila, agora com esse frio intenso, né, algumas culturas como as hortaliças, elas acabam sendo prejudicadas. Tem também a questão do tomate, do café, da cana-de-açúcar também, que sofre muito com essas intempéries. Os produtores, em especial, aí do sul do país, devem ficar preocupados com a continuação desse fenômeno ou eles já têm aí previsão de quando vai acabar? As temperaturas baixas elas devem durar até o final de semana, mas a gente já está se encaminhando realmente para estação de inverno, né, que começa agora no próximo mês. Então, a geada desse último quarta-feira, né, que ontem foi, hoje, passando o Iaquecã, as temperaturas vão baixar bastante, já está todo mundo sobre aviso em questão dessas geadas que podem sim ocorrer pela quantidade de vapor d'água que a gente tem na atmosfera e esse frio, né, com essa massa de ar que está entrando. E realmente, outros estados como Paraná, Santa Catarina e também o interior de São Paulo já estão atentos, pois há previsão de geada, principalmente nessa madrugada de quarta para quinta, que a massa de ar frio está chegando mais intensa nessas localidades. Certo, para a gente encerrar então, lá para Santa Catarina, já teve 2 dias consecutivos aí de neve, pode ter previsão ainda até o final de semana ou já está mais ou menos encerrado aí essa questão? Eu sei porque para quem gosta do turismo, quem vive de turismo principalmente, né, a gente sabe que muitas propriedades dependem disso também, do turismo rural, mas para os outros produtores essa neve ela preocupa muito, né? Neve e chuva congelada, a previsão já acabou. Mas a geada ela pode ocorrer sim na madrugada de quinta e na madrugada de sexta por causa das temperaturas bem baixas. Tá certo, a gente vai ficar de olho aqui acompanhando tudo e você também fica convidada. Quando tiver mais informações, você volta aqui e traz pra gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho para você. Então, nós vamos